Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Espinhos do Evangelho. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. No vídeo anterior, falamos sobre batizados com o Espírito Santo. Então, o contexto, a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo ali em Éfeso. E agora, ainda no contexto da terceira viagem missionária de Paulo, final da terceira viagem missionária de Paulo, nós vamos falar sobre os espinhos do Evangelho. E aqui, o texto, que já direto ao texto, que é a base do nosso vídeo de hoje, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, do versículo 22 ao versículo de número 24. Vai nos dizer assim: E agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, o contexto, como eu falei, é a terceira viagem missionária de Paulo. Então, Paulo, ele sai de Antioquia da Síria, passa pelas regiões altas ali da Galácia, até chegar a Éfeso, atravessa o mar Egeu, vai para Macedônia, vai na região da Acaia. Então, todas essas cidades que eu estou falando, na verdade, são províncias do Império Romano. E ali da Acaia, que hoje é a Grécia, a região da Grécia, a região sul da Grécia, ali Macedônia também formava a região da Grécia, que sabemos que é o berço ali da sabedoria, da ciência. Então, Paulo, chegando ali na região da província da Acaia, onde tem a cidade de Corinto, de Atenas, então ele retorna novamente pela região da Macedônia e vai costeando ali a região ali da Ásia, que chama ali os presbíteros de Éfeso, e é para esses presbíteros de Éfeso que ele está aqui falando esse discurso. Então ele para ali em Mileto e manda chamar os presbíteros de Éfeso. E aí, como o nosso título do nosso vídeo, os espinhos do Evangelho. Então a aplicação desse texto sobre o que o Evangelho, no Evangelho muitas vezes nós vamos passar. Então, durante a nossa vida nessa terrena, nós iremos passar, sim, por muitas vezes perseguições, tribulações, ser abandonado até muitas vezes por sua própria família, por não aceitar o Evangelho. Então, tudo isso são os espinhos do Evangelho. Então, às vezes, achamos que é mil maravilhas, não, durante essa terra, não. Nós sabemos que, sim, no nosso destino, que é o céu, lá sim, nós teremos aí toda a alegria que nos é proposta. Então, Jesus Cristo, ele vai dizer que aquele que quer o seguir, pegue a sua cruz e siga-o. Então, aí já está falando o ponto que nós devemos passar para seguir a Cristo. Porque Cristo, ele mesmo suportou a cruz por causa da alegria que lhe foi proposta. Então, é esse ponto que nós precisamos compreender. Por causa daquilo que nos é proposto, do alvo nosso, que é o céu, nós suportamos todo o sofrimento nesta terra. E aí o que nós lemos aqui é que o Espírito Santo de Deus está falando para Paulo que o que espera Paulo são tribulações e perseguições. Mas Jesus Cristo, ele já tinha dito a Paulo, desde o seu chamado, que na verdade ele refala para Ananias que Paulo era um vaso escolhido e deveria Paulo sofrer. Paulo saberia o quanto sofrer pelo seu nome, por nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então Paulo, todo o seu ministério, que passou por naufrágio, tribulações, perseguições, apedrejado e por fim morto, que esse é o fim da sua estadia ali em Jerusalém. Ele foi preso, levado a Roma e ali então foi morto. Então nós vemos que Paulo, aqui ele está finalizando a sua terceira viagem missionária em direção a Jerusalém, não sabendo, o que ele declarou no texto, não sabendo o que me espera,
a não ser o que o Espírito Santo me diz de cidade em cidade, que por onde eu passar me esperam prisões e tribulações. Então, esse destino final de Paulo em Jerusalém, ele é preso, apela para César, é levado para Roma, e ali em Roma ele fica preso por algum tempo, cerca de 3 anos, e após isso ele é então decapitado. Então esse é o fim da história de Paulo. E aqui o qual é o ensino que nós podemos trazer para nós, para aplicação para a nossa vida espiritual. Como eu falei desde o início, os espinhos do Evangelho. Nós sabemos que nós iremos passar muitas vezes por dificuldade, por tribulações. Mas assim como Paulo, que Paulo aqui ele está focado, ele está indo em direção ao alvo. Qual é o seu alvo? O seu alvo é Cristo. Ele mesmo declarou aqui que eu não tenho nada, não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus Cristo. Então o alvo de Paulo era cumprir o ministério que Jesus Cristo entregou em suas mãos. Que nós podemos aprender com essa perseverança, com essa disciplina de Paulo. Porque ainda que durante o caminho nós possamos pegar nos espinhos do Evangelho, tribulações, perseguições, nós possamos estar disciplinados a cumprir a carreira que nos é proposta, a ir até o fim, ir com os olhos em direção a Cristo, fitar os olhos em Cristo e perseverar nessa corrida. Paulo ele gosta muito de usar essa linguagem do atletismo, da corrida. Inclusive, escrevendo a Coríntios, que ali era uma região onde aconteciam os Jogos Olímpicos, de 4 em 4 anos, ele escreve uma carta aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo número 9, dizendo para ele, aqueles que se submetem, aqueles que participam dos jogos, eles se submetem a um treinamento rigoroso, para receber uma coroa que logo perece, mas nós vamos lutar, vamos correr por uma coroa que é imperecível, que é eterna. Então assim, Paulo está usando a linguagem mundana da corrida, do atletismo espiritual, para nós nos usar esse exemplo dessas pessoas que se submetem a um treinamento rigoroso para lutar por uma coroa que perece, mas nós por uma coroa imperecível, uma coroa que é eterna. Que venhamos ter essa mesma disciplina, esse mesmo foco em direção a quem? Em direção ao alvo. O alvo que é Jesus Cristo. Porque nós sabemos que dele nós iremos receber o nosso galardão. Que dele nós iremos receber uma coroa. Então se você, como cristão, como discípulo de Cristo, tem passado por tribulações, por perseguições, por lutas, persevere, lute até o fim. Porque isso tudo é passageiro. Essas tribulações são passageiras. Paulo está declarando que o objetivo dele é cumprir com a sua carreira, é cumprir com aquilo que Cristo colocou em suas mãos. Quando ele está escrevendo ali a Filipenses, lá em Filipenses capítulo número 3, ele vai dizer que eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, ser achado em seus sofrimentos e semelhante em sua morte. Eu prossigo para o alvo, sendo aperfeiçoado em Jesus Cristo, para alcançar o poder da ressurreição de Cristo Jesus. E ele declara ainda, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo em direção ao alvo. Então nós devemos esquecer de tudo que ficou para trás e prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. Ainda que nessa jornada, ainda que nessa caminhada, nós possamos encontrar espinhos, nós possamos encontrar dificuldades, nós possamos encontrar tribulações, até a oposição talvez da sua própria casa, mas sem se deixar abalar por isso e continuar em direção ao alvo, em cumprir aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Porque sabemos que durante essa vida, as tribulações, as perseguições, as dificuldades, que você de alguma maneira possa enfrentar para cumprir o chamado que Jesus Cristo colocou em suas mãos, nós devemos estar não limitados, não os olhos nesse horizonte terreno, mas o olhar, o alvo, os olhos fixos em Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não se usou de usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, e tendo achado-se semelhante
na forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, por que Jesus Cristo, ele se submeteu, claro, pelo amor ao ser humano, mas ele estava determinado a cumprir aquilo que Deus colocou em suas mãos, aquilo que Deus Pai confiou ao Deus Filho. Aquilo, assim como Paulo, que está aqui focado em cumprir o ministério que Jesus Cristo confiou, Jesus Cristo estava focado em cumprir o ministério chamado, vamos dizer assim, claro que é muito mais do que um chamado, o cumprimento do plano salvífico da humanidade, mas que nós possamos ter esse mesmo sentimento que Cristo Jesus teve, assim como Paulo, olhando para Jesus Cristo, cumpriu a sua carreira, escrevendo a Timóteo, ali no final do seu chamado, ele declara: eu estou sendo derramado como oferta de bebida ou oferta de libação, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Que nós possamos ter esse mesmo sentimento de realização, não apenas o sentimento, mas realmente ter cumprido aquilo que Deus confiou em nossas mãos, para que possamos, quando chegarmos ao fim da nossa carreira, olhar para trás e nos orgulhar de que combatemos o bom combate, combatemos o bom combate, que guardamos, terminamos a carreira, guardamos a fé, porque na certeza que nós iremos receber a coroa do justo juiz, Jesus Cristo, que está preparada para mim e para você, para aqueles que perseveram, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos perseverar, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Nós precisamos lutar, nós precisamos perseverar. E eu termino esse vídeo com o que Paulo declara em Romanos 8. Estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, o meu foco está naquilo que Jesus Cristo tem para mim, porque eu tenho certeza daquilo que Ele vai me propor. A coroa, então, que possamos correr a carreira, esse atletismo espiritual, tendo a certeza, não como aqueles que disputam os jogos, que correm por uma coroa que logo perece, mas tendo a certeza que iremos receber uma coroa que permanece para toda a eternidade. E com foco, como Paulo declara, eu não corro sem um alvo, mas eu corro com um objetivo. Não que eu luto esmurrando o ar, não, mas eu luto esmurrando o meu corpo para que, fazendo dele meu escravo, para que eu não venha cair, pecar naquilo que eu tenho anunciado. Então que nós venhamos nos sujeitar a essa disciplina, a esse foco que Paulo está nos declarando. Não apenas nesse texto, mas toda a vida de Paulo nos declara, nos ensina essa disciplina, esse foco em direção ao alvo, que é cumprir aquilo que Jesus Cristo nos confiou. Porque tem a certeza de que receberá algo muito maior. Porque durante essa terra, durante essa peregrinação, teremos aflições e tribulações, mas iremos para a nossa morada, onde não há choro, não há pranto, não há lágrimas, porque ali é o paraíso, onde nós estaremos por toda a eternidade com Jesus Cristo, com o nosso Senhor, conhecendo as profundezas, as insondáveis riquezas de Cristo Jesus por toda a eternidade. Então que venhamos ter esse foco, o foco em que iremos ver a face do nosso noivo, que iremos receber a nossa coroa de glória, ainda que durante essa vida possamos passar por tribulações. Muitos santos foram mortos, queimados, crucificados, de cabeça para baixo, decapitados, mas suportaram, porque sabiam o que realmente lhe esperava, porque aquilo ali é apenas o início de algo muito maior, porque essa vida ela é passageira, é como um sopro, como uma erva que logo nasce e logo perece. Passa rápido, mas o que nós vemos, o que nós estamos fazendo nessa vida para alcançar algo muito maior na eternidade? Será que estamos realmente plantando? Estamos frutificando? Porque é isso que realmente vai importar. Será que estamos, durante essa vida, frutificando para o reino, para colher por toda a eternidade? Que venhamos ter essa mesma disciplina, esse mesmo foco. E o alvo
muito maior, que é Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.